cultura africana se reconhece que é ser criança e que é ser adolescente. Tem uma passagem, então, e muitas vezes eles fazem, a maioria das culturas tem rituais de passagem. Por isso não dá para dizer que na África as crianças eram vistas como mini adultas como na Europa, não era assim. Então, tinha ritos de passagem. Em determinado grupo étnico, o grupo de passagem era o adolescente sair sozinho, munido só de uma lança, e matar um leão e voltar para casa com esse leão. Se ele voltasse para casa com esse leão, ele seria um caçador. Isso era uma posição de destaque. Se ele não voltasse, ele ia cuidar dos rebanhos. É um trabalho válido, mas imagina se para o adolescente daquela época era mais importante ser um caçador. O pai de um colega fez uma piada racista para ele. Não era uma piada que o xingava, não era uma ofensa direta. Era uma piada. Ele fez, ele riu, meu filho também ficou meio sem graça, ele riu junto, mas é uma piada que só foi feita em função do tom de pele dele, ainda que não tenha xingado diretamente, né? E aí a escola, sabendo, me chamou, enfim, a gente conversou muito, tentamos pela escola conversar com esse pai para um pedido de desculpas, isso não aconteceu, e aí a gente tomou uma decisão difícil para a gente, que a gente ingressou com uma ação. O sentimento de justiça é algo inato. A gente já nasceu com ele. Ora, se nós nascemos com esse sentimento de justiça, por que ele é tão heterogêneo? Por que ele é tão diferente? Porque cada um de nós tem as nossas experiências, as nossas bagagens. E os nossos conceitos vão se formando a partir das nossas experiências. Mesmo aqui, numa classe social relativamente homogênea, com talvez um estudo relativamente homogêneo que nós tivemos, uma condição social, experiências homogêneas, a gente tem aqui conceitos parecidos. Mas como é que na cidade de São Paulo, uma discussão sobre como deve acolher ou não acolher o outro, as pessoas que estão em situação de rua, como é que um pode achar da mesma situação uma justiça e o outro uma injustiça? E aí os espíritos dizem, é porque o nosso conceito ainda é humano. Não existe o conceito de justiça ainda alinhado com o conceito divino de justiça. Por isso que nós ficamos patinando nas decisões sociais, na elaboração dos programas políticos, econômicos, sociais, de toda espécie, colocando a nossa impressão de justiça. Porque a gente não procura uma referência. E o Cristo foi uma referência para nós. É bem verdade que antes dele, Moisés era referência. E qual era a justiça? Olho por olho, dente por dente. E aí a gente percebe, mas como Moisés foi um enviado? Como ele era um missionário, se esse era o tipo de justiça? Porque era esse o tipo de justiça que era concebível à época. Porque as pessoas viviam uma espécie de barbárie. Então precisava ser duro, precisava ser cruel também. Porque a sociedade trabalhava com a crueldade. Então esse retorno, era como se fosse uma vingança, bateu, levou. E aí vem Jesus séculos depois e vem dar uma ressignificada. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, mas cumpri-la de outro modo. Aí ele traz um novo